Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre contigo, esteja sempre convosco. Tudo bem? Como é que está você, sua família, sua casa? É sempre uma alegria e um prazer imenso poder estar aqui nesse bloco compartilhando contigo a palavra de Deus, né? Com toda a alegria de participar desse programa junto com o nosso bispo e poder chegar até a sua casa, até a sua família. Nesse tempo estamos clamando por chuva, né? Está muito seco a nossa região, nós temos um calor, a fumaça e tudo isso que tem de fato deixado-nos um pouco incomodados, além da pandemia. Hoje nós temos a alegria de entrar mais uma vez na sua casa, na sua família, para proclamar a palavra de Deus este próximo domingo. E eu te convido a escutar, abra as portas do seu coração, deixa a luz do céu entrar pela palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na graça de podermos encontrar por meio da palavra, hoje, nesta semana e especialmente nesse final de semana, celebramos o Dia Mundial das Missões, né? Dentro do coração do mês de outubro, o mês missionário, e que esse ano tem o tema da vida, a vida como a missão de todos nós. E o lema: Eis-me aqui, envia-me. Porque da grande pergunta do profeta, quando inquietado pelas palavras de Deus, ele vai se dispor, porque Deus pergunta: quem enviarei? Quem enviarei à frente às cidades, aos povoados, às vilas, às grandes metrópoles? E nós precisamos responder da mesma prontidão que o profeta: Eis-me aqui, envia-me. Portanto, hoje nós temos oportunidade singular de cumprimentar todos os missionários, interno e externamente, aqueles que trabalham aqui no Brasil e aqueles que trabalham fora do Brasil, além fronteiras. É certo que, como aprendemos da nossa padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus, a missão não precisa ser longe, a missão precisa ser eficaz, a missão precisa ser carregada de amor. A missão pode ser aí na sua casa, a missão pode ser no lugar que nós estamos, no lugar que habitamos. Essa foi a grande tarefa missionária de Santa Teresa do Menino Jesus. Ela não saiu nem um dia do convento, do Carmelo, mas ela teve a habilidade de fazer a missão entre as suas companheiras de convento. Que seja assim para nós também. A palavra de Deus deste próximo domingo nos desafia imensamente. Você já deve ter ouvido aquela expressão, né? Política, futebol e religião não se discute. Hoje, nós encontramos no texto do Evangelho um momento de conflito, um momento em que os discípulos dos herodianos, os saduceus e os fariseus, querendo pegar Jesus em alguma palavra, em alguma situação delicada, para colocá-lo, de fato, na parede, né?
como nós falamos. Jesus enfrenta essa situação de conflito com muita habilidade. Porque, na verdade, a tradição judaica que ficava marcada pelo imposto, e eles, na verdade, na época de Jesus, achavam que o poder romano que dominava a região deles era uma afronta, era uma violência tremenda. E de fato era. E eles esperavam que Jesus fosse de fato aquele, eles não, mas muitos da época esperavam que Jesus fosse aquele que libertasse Israel do domínio dos romanos, do domínio do império. E tamanha decepção deles quando Jesus não vai armar-se de violência contra o império, mas vai ajudar-nos a compreender que nós precisamos enfrentar em nós a atitude contrária à violência, ou seja, agindo pela não violência. Hoje, a resposta que Jesus dá à interpelação dos discípulos, dos fariseus e dos herodianos é muito peculiar para nós. Estamos vivendo num momento político do Brasil. Esse ano temos campanha, temos eleições e estamos em plena campanha política. E nós precisamos compreender isso. Será que é possível misturar religião e política? É uma grande interrogação e uma dúvida e inquietação no coração de muitos cristãos. Que política e religião não se misturam. Aliás, é algo que vem de muito longe, né? Até da época do padroado, da época do Brasil Império, em que os padres eram colocados na sacristia e os políticos, né, deveriam tomar conta da vida pública. Ou seja, a igreja e toda a sua liderança teria que cuidar da parte privada da vida do povo, da parte da fé, dessas coisas espirituais. E as coisas sociais, as coisas ligadas ao poder público, era tarefa dos políticos, era tarefa das lideranças políticas. Ora, nós sabemos que isso não foi vencido de todo e não é compreendido de todos dessa maneira, né? Hoje, certamente, na experiência que nós estamos vivendo, é necessário retomar a palavra que Jesus diz hoje aos discípulos e seguidores dos herodianos. A política, que deve ser uma obra de caridade, que mais tarde nós fomos acompanhando pela palavra dos papas nas encíclicas, né? Principalmente as encíclicas sociais, desde o Papa Paulo VI, João Paulo II, né? Agora o Papa Francisco, com a incisão muito grande dessa questão da atuação política dos próprios cristãos. Não há uma dicotomia entre a política e a religião. Até porque, quando nós não queremos nos aventurar, ou pelo menos nos queremos lançar nessa missão do campo político, nós estamos fazendo política. Ou seja, a política no verdadeiro sentido é aquela situação em que nós temos que tomar uma posição. Ninguém fica por muito tempo em cima do muro. Você vai ter que tomar uma posição de um lado ou do outro, né? Veja que Jesus foi posto na prova exatamente disso. Pagar ou não pagar o imposto a César? Se ele dissesse que não deveria pagar, ele ia ser considerado um subversivo e era preso. Havia um motivo claro. Se ele dissesse que deveria pagar o imposto a César, ele estava então conivente com o poder de domínio. Então, qual foi a saída de Jesus? Ele disse, habilidosamente e com a sensibilidade tremenda, trazei para mim a moeda. De quem é a esfinge, de quem é a figura que está na moeda? É de César. E Jesus disse para eles, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu sei que essa frase pode ser talvez mal interpretada, ou talvez nós tenhamos a tendência de achar que nessa resposta de Jesus a gente queira, de fato, separar o universo religioso para uma dimensão mais intimista, né? Mais reservada, mais particular, e a questão do imposto, a questão do imperador, a questão do poder, uma coisa mais pública. É certo que nós temos ainda muito que discutir sobre isso, mas da resposta de Jesus vem para nós uma interpelação para o tempo que estamos vivendo. É justo que a igreja e os membros da igreja cuidem somente das almas? Cuide somente do espírito?
E nós, seres humanos que vivemos nesse mundo, sobretudo quando nós somos lançados nos desafios das consequências que o ato político e a atuação política e a atuação do poder constituído, não tem como separar, amados. As consequências do ato político sobrecaem em todos os outros campos, inclusive no religioso. Portanto, não tem como separar. É uma fronteira muito sutil, né? Mas os últimos papas e toda a postura da Igreja na sua doutrina social diz que em toda ação social pesa uma dimensão humana, humanística. Em todo ato que nós realizamos na sociedade tem a dimensão religiosa, a dimensão política, a dimensão divina. Como seres amados por Deus, nós somos chamados a interferir e a intervir em todas as esferas, inclusive para fermentar. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como sal que dá tempero, assim é o cristão no mundo da política. Como fermento que fecunda a massa. E aí podemos resgatar muitos textos bíblicos que nos ajudam a compreender que a nossa missão está também no campo da política. Que a missão da igreja, a missão de Jesus também enfrentou com certeza as mazelas do poder político. E não é diferente hoje. Desculpa dizer para você, mas é muito importante a atuação de todos nós católicos, cristãos. É certo que na minha função, na minha tarefa como ministro da igreja, não é próprio que eu possa me entrar nesse campo da disputa política. Mas cada um de vocês, leigos e leigas, é o campo fecundo da missão. Porque é aí que é preciso dar o testemunho. É aí que a gente precisa fazer essa separação entre dar aquilo que é de Deus, a Deus, e aquilo que é do poder ao poder. Essa separação que é tão sutil, mas que ao mesmo tempo é algo que precisamos cuidar. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Não se pode chegar ao céu, não se pode chegar à justiça e à verdade sem passar pela experiência da graça de Deus que atua através de nós na missão do mundo. Nesse Dia Mundial das Missões, que nós possamos compreender que diante de tantas situações de dor, de ameaças, de sofrimento, de tantas questões que nos desafia hoje, há muitas armadilhas políticas e que nós precisamos estar ali como luz que ilumina para dissipar as trevas de todos esses campos e jogar luz em todas essas situações para que a verdade e a justiça sobressaiam. Assim, nós precisamos assumir a missão que Jesus nos confiou. Seja para você, seja para nós, seja para todos os membros e hierarquia da igreja e a cada um dos membros de nossas comunidades. É tempo de atuar e fazer valer a palavra da verdade. Seja Deus o Senhor da nossa vida, que Ele possa ir à nossa frente, ajudando-nos com o Espírito Santo a discernir com sabedoria e agir com prudência. Que a graça de Deus e a sua bênção nos acompanhem nesse momento tão delicado. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor fica sempre convosco. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor.